Começou a gravação? Começou. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia Maoli, sou presidente do Instituto Camaleão, agora Instituto, né? A gente mudou recentemente a nossa nomenclatura. E esse é o Conversas Abertas, esse é um projeto que a gente faz desde 2020, que a ideia é trazer assuntos diversificados, assuntos de interesse dos pacientes que enfrentam o câncer e das famílias também. Então, a gente sempre traz algum tema que possa gerar aí uma reflexão, né, e uma troca de conhecimento. Hoje o nosso tema é o câncer antes dos 30 anos, né? A gente sabe que tem aí seus desafios, então a gente vai falar sobre isso. E eu gostaria de apresentar os nossos convidados, que são, então, a doutora Priscila Amaral. Ela é pediatra e médica de adolescentes, médica da gestão de riscos assistenciais do Hospital da Criança Conceição, GHC. Gabriel Ferreira. Gabriel foi diagnosticado com LLA aos 17 anos, recebendo uma estimativa de vida de 6 meses. Fez transplante de medula e hoje, aos 23 anos, já completa 2 anos sem nenhum remédio para o câncer. Antes do diagnóstico, seu maior sonho era ser jogador de futebol. Hoje, seu sonho é viver. Gabriel é fundador do Guerreiros FC, time de futebol para pacientes oncológicos e palestrante, tendo impactado mais de 10 mil pessoas até o momento com sua história. A Gisele Cerqueira Santos, ela é carioca, tem 30 anos, é professora e psicóloga clínica e tem o diagnóstico de câncer de mama metastático, câncer na mama, tumores de mama e pulmão. E a doutora Virgínia da Nóbrega, que é médica pediatra e hematologista pediátrica, mestre em saúde da criança e do adolescente e professora da Escola de Medicina da PUC e colaboradora do Instituto do Câncer Infantil. Então, eu gostaria de começar com a doutora Virgínia, falando um pouquinho do seu trabalho para a gente, como é que funciona esse trabalho com jovens, né? Flávia, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um assunto muito legal, assim, bom da gente conversar e abrir essa discussão, né? Eu estava conversando com vocês anteriormente, porque a gente fala muito da criança e hoje a oncologia pediátrica e a hematologia pediátrica são as especialidades que vão tratar os adolescentes também até 19 anos. E já existem vários estudos que mostram que adultos jovens recebendo um tratamento pediátrico, então aqueles protocolos mais intensivos, têm maiores chances de cura. E a gente sempre precisa estar preparado para fazer o atendimento de um adolescente, porque é completamente diferente do atendimento de uma criança. E eu já tive vários adolescentes e assim, a abordagem que com a criança é sempre muito mais a família, os pais, e a criança está brincando na brinquedoteca, e aí a gente fala sobre cair cabelo para a criança, ela não entende muito bem, ok, e tudo vai certo. Para o adolescente já é completamente diferente, né? É um corpo em que ele é exposto e ele sabe dessa exposição, ele tem essa consciência. Então, eu já tive muitos pacientes que se incomodavam com a queda de cabelo, e aí eu me lembro, eu vou trazer essa história, porque eu sempre me lembro muito dela, que eu falei, tá, então vamos usar uma peruca. Ela, não, eu não gosto, porque daí com a peruca as pessoas ficam me olhando, questionando se eu tô de peruca ou não. Então, eles já têm uma elaboração de ideias que uma criança não tem. A criança, se for usar peruca, ela usa peruca, se for ficar sem peruca, ela fica sem peruca. O adolescente não, até não, era uma adolescente quase adulto jovem já, tinha seus 18, 19 anos, e a questão dela é: eu não quero entrar no ônibus e as pessoas ficarem me encarando para tentar adivinhar se eu estou de peruca ou não. Então, é uma abordagem diferente, a gente trabalha muito com afeto, né, na pediatria, e a gente cria esse vínculo muito bonito com esses adolescentes. Eu adoro tratar adolescente, assim, eu tive já experiências maravilhosas, mas é uma aproximação lenta. Eu acho que a Priscila vai concordar comigo, né? É sempre uma aproximação muito lenta. É o chegar no quarto e o adolescente não falar contigo, não acordar, né, Priscila?
Eles não acordam, né? Então, tu chega de manhã, eles estão lá embaixo da coberta, não querem papo. Então, é uma aproximação diferente. A criança, tu chega, ela já está animada, não importa quem entrar, ela já quer fazer amizade. O adolescente, não. Então, é um trabalho legal, mas que a gente precisa estar muito preparado para entender as especificações, né, de cada faixa etária, né, de cada criança. Sim, e ser adolescente sem câncer já é uma experiência única, né? Assim, de se descobrir nesse corpo que está mudando, de não saber quem tu é mais, porque tu era criança, e aí tu não te sente mais criança. Então, é muito específico, né? E quando a gente está falando de oncologia, já tem essas... Graças a Deus é uma experiência única, eu também penso isso. Que bom que passa, né? A Priscila não concorda. Doutora Priscila, conta pra gente como é que funciona o seu trabalho, o seu ponto de vista. Sou do PA, Partido dos Adolescentes, né? Porque eu adoro trabalhar com adolescente. Eu fui fazer pediatria para trabalhar com adolescente. E aí sempre que me perguntam assim, mas da onde que tu tirou que tu trabalha com adolescente? Mas assim, que cachaça que tu tomou para gostar de trabalhar com adolescente? Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa estratégia de saúde da família no município pequeno. E para quem trabalha assim em UBS e com essas políticas públicas assim da atenção primária, para mim foi muito interessante perceber que eu tratava a gestante, né, fazia o pré-natal, aí eu tinha os bebês que fazia puericultura. E aí depois eu tinha grupos de pacientes hipertensos e diabéticos, né. E em algum momento, assim, um buraco negro sugava, assim, aqueles adolescentes e adultos jovens para algum lugar, e eles apareciam doentes, então, anos depois, né. E aquilo comecei a refletir, onde é que está esse pessoal, né. E eu trabalhava num município pequeno e o que me chamava mais atenção é que o colégio era do lado do posto. Todos os dias, né, pelo menos 4 vezes, né, uma turma passava de manhã para chegar, saía na hora do almoço, uma turma chegava de tarde, saía no final da tarde, passando na frente do posto. E por que que aqueles jovens não entravam ali? E por que que depois, com 30 e poucos, eles iam aparecer já cheio de comorbidades, já fazendo tratamento de doença crônica? Então, eu não gostava de tratar idoso, assim, sempre gostava de conversar com o idoso, assim, mas as doenças, assim, das pessoas adultas não me chamava atenção, então fui fazer pediatria, especificamente porque eu queria entender onde é que estavam os adolescentes. E aí, eu fiz a residência e eu amei, de fato, passar com os adolescentes. E aí eu fui fazer a minha formação, tenho uma formação no Rio de Janeiro, que é um serviço que tem mais de 40 anos, que forma médicos de adolescente, apesar de ser ainda uma especialidade pouco conhecida, né, tem mais de 40 anos esse serviço lá, que é bem conhecido, chama NESA, né, Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, ele é ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele forma médicos, para tratar com adolescentes. O desafio do adolescente é, primeiro, entender o mundo, né. No momento que tu entende aquele mundo ali, fica mais fácil de transpor as barreiras, né. Quem está mais acostumado a ser pediatra, a gente tem uns maneirismos, assim, com as crianças pequenas que é quase, assim, ser um tipo de um mágico, né, para tu fazer um encantamento, assim, daquelas crianças aí é fácil, tu leva um brinquedinho, tu chacoalha o teu crachá, o bebê já se acende um pouco. E aí, quando tu ultrapassa essa barreira, assim, e não precisa nem ser adolescente, né, crianças um pouquinho maiores, tu já não consegue mais, assim, fazer esse encantamento, assim, que é fácil de fazer com os bebês. Então tu, começa a aprimorar um pouco mais esse relacionamento e principalmente, assim, a abordagem. Então, tem uma vez que eu estava atendendo um adolescente queimado, e aí ele só queria dormir.
E aí eu cheguei assim: "Bah, mas tu só quer dormir, né, acorda um pouco". Ele devia ter uns 40% do corpo queimado, aí ele estava deitado, ele se olhou assim, o corpo, né, e olhou pra mim: "Tá, mas eu vou ficar acordado pra quê?". E eu assim: "Sim, tu tem toda a razão, vai dormir, porque assim, ficar acordado com dor não tem sentido algum". O fato deles estarem escondidos, né, muitas vezes não é da gente, né, eles se escondem da situação toda que está acontecendo e que eles não sabem lidar. O processo da adolescência por si já é bastante doloroso, né. Eu sempre falo para as famílias quando elas, vêm para atendimento, que assim, tá aquele conflito, né, os pais estão para um lado, os adolescentes estão para outro, e eu sempre levo eles para refletir que nesse processo da adolescência, no processo do crescimento em geral, e especificamente na adolescência, eles se deparam com 3 lutos, né. Que são os lutos muito importantes e necessários para tu conseguir, deixar a infância para trás, né, e abraçar a adolescência e seguir para a vida adulta, né. Então o primeiro luto é a perda do corpo infantil, né. Tu tem um corpo de criança, teu corpo começa a mudar e muda muito rápido, e às vezes eles não sabem lidar com aqueles pelos que estão vindo. A gente, tá acompanhando, assim, historicamente a puberdade está acontecendo cada vez mais cedo, então tu tem uma mudança de um corpo, numa cabeça que ainda não está preparada para lidar com tudo aquilo. Então essa perda desse corpo infantil é a vivência de um luto, né, eles têm que largar aquele corpo e aquela atitude, aí já é o segundo luto, eles têm uma perda da identidade de criança. Quando tu é criança, teus pais, teus cuidadores, teus avós, teus professores, eles te guiam, né, teus médicos, eles que te guiam, eles que te dizem, o que que tu tem que fazer, assim, como é que tu tem que te portar. A gente que é médico e atende criança e atende adolescente, a gente muda até o jeito que faz a receita, né, a gente faz receita e dá para a mãe, né, e diz: "Dar X gotas do medicamento pra a criança tomar". E quando o corpo vai crescendo, se desenvolvendo, o mundo passa a ver esse adolescente diferente, ele perde a identidade infantil e as pessoas passam a requerer um pouco mais de autonomia, só que a cabeça ainda não está preparada, então eles têm que perder essa identidade de criança e assumir uma outra identidade que está no meio do caminho, né, porque eles têm autonomia e responsabilidade para umas coisas, mas para outras tantas eles não têm. Então tem que equacionar isso tudo. E um outro luto que é muito importante, a gente chama que é a perda dos pais da infância, né. Porque os pais, quando tu é criança, teus pais são super-heróis, né, eles sabem tudo, pergunta para tua mãe, para teu pai, assim, eles nunca erram. Quando tu começa a crescer, tu percebe que não é bem assim, né, teus pais são seres humanos, são falíveis, e se deparar com isso, pode ser um pouco assustador, né, dependendo de como é a dinâmica dessa família, às vezes assusta mesmo. E todo esse luto que o adolescente está vivendo, a família também está vivendo. Então, assim, eh, tu te depara com mães e pais que têm uma dificuldade de deixar esse adolescente crescer e assumir responsabilidade. Aí, assim, a criança que nunca foi orientada que tem que arrumar sua cama, que tem que botar sua roupa no cesto, que tem que levar a sua louça para pia, daqui a pouco tem 14 anos, tá cheio de pelo, tá maior que a mãe, e a mãe e o pai começam a dizer: "Mas fulano, vai arrumar teu quarto". E isso nunca foi ensinado, então assim, é quase que uma mudança, assim, aperta um botão e tem que virar adulto, para umas coisas, para outras não. Isso é o que a gente chama, assim, da síndrome da adolescência normal, né. Isso vai acontecer para qualquer adolescente. E aí, com o processo de adoecimento, no meio do caminho, tu ainda tem que te deparar com a mudança do teu corpo, pelas fases próprias da puberdade, do crescimento, do desenvolvimento, também pela doença e também pelo tratamento. E muitas vezes, o que que acontece, o que é comum nos adolescentes de doença crônica? Para vocês terem uma ideia, assim, adolescente com doença crônica é capítulo de livro, é uma entidade clínica dentro da medicina do adolescente, que é o adolescente portador de doença crônica. Muitas vezes eles não entram em puberdade.
Então, tu tem um adolescente portador de uma doença crônica, e essa doença crônica impacta negativamente no crescimento e no desenvolvimento, e tu vai ter um gurizinho de 12 anos que seus amigos já estão crescendo, já estão adquirindo caracteres sexuais secundários, os pelos estão aparecendo, a voz está engrossando, e ele ainda tem um corpo de criança. Então, nesses adolescentes, às vezes a gente experimenta o inverso, né? Eles não crescem, né? Não aumentam de peso, não trocam a voz, e eles passam a ficar separados dos pares, né? Dentro dessa que eu disse, síndrome da adolescência normal, assim, síndrome não quer dizer que é doença, né? É um conjunto de sinais, assim, que acontecem. Então, todos esses sinais que acontecem, um deles que é muito importante é a identificação com os pares, né? Eles precisam ter os amigos e eles precisam se afastar um pouco da família para eles conseguirem adquirir autonomia e identidade própria. Então, esse é um caminho natural e esperado. É que as famílias, às vezes, ai, não quer mais sair com a gente, não quer. Assim, para quem trabalha com adolescente, a gente entende isso como um processo natural. Obviamente, assim, que tu não vai cortar totalmente relações, mas um afastamento, ele é normal e ele tem que ser bem visto. E aí tu pega o adolescente que tem uma doença crônica, nesse processo todo ele já não, através das questões corporais, ele já não consegue se identificar mais com seus pares, porque ele ficou para trás. Então, o que a gente experimenta muito acompanhando doentes crônicos é isso. Eles se isolam, daí eles não conseguem, pela doença, acompanhar a escola, tem muita falta, né? Ficam para trás nos estudos, repetem de ano. Então, assim, são grandes de idade, pequenos de tamanho, né? E com várias questões, assim, muito difíceis de lidar. Então, assim, o desafio para quem trata adolescentes, especialmente aqueles que têm uma demanda, assim, de doença, é tentar incluí-los, né? Então, assim, a iniciativa de ter um Instituto Camaleão, né, de ter um Instituto do Câncer Infantil, ele é muito bem visto no sentido de dar pares, né, para esses adolescentes que precisam saber que não estão sozinhos, né? Nos processos, onde a adolescência transcorre, assim, de forma normal, sem doença, mas também naqueles que têm doença, eles precisam se identificar. Eles têm que saber que eles não estão sozinhos. E o mesmo processo para os pais, né? Porque todos os pais de adolescente, eles se identificam em algum momento, tu tem filho adolescente, bah, assim, só muda o endereço, né? Só muda o endereço, é assim, mesma coisa. Então, para os pais também é importante, a gente não pode falar de criança e adolescente sem falar na família, né, porque sempre tem uma família junto, né. É que nem aquela história, né, tu olha uma criança, sempre tem um cachorro junto, né, dentro do hospital, sempre tem um familiar, um cuidador, um responsável, alguém que se preocupa. Então, a gente precisa também dar apoio para essas famílias e essas iniciativas, né, de grupos e de terapias de família, são aquelas que têm, assim, maior impacto, assim, benéfico no tratamento, assim, desses pacientes. Ah, falei horror. Falou muito bem, e muito importante essa conversa sobre encontrar seus pares, né? Porque eu acho que, claro, na adolescência como a doutora falou, é um processo esperado e natural, mas a verdade é que a gente está sempre procurando os nossos pares, né? Assim, de se identificar com as pessoas, de buscar pessoas que tenham afinidade, pessoas que estão passando pela mesma situação, seja uma situação de desafio ou uma situação legal na tua vida, tu tem essa vontade, assim. E eu acho que mesmo no caso de pessoas que não necessariamente estão na adolescência, pessoas que já estão no início da vida adulta, né? E descobrem o câncer, que foi o meu caso, por exemplo, eu fui diagnosticada com 23 anos com linfoma, né? Eu me senti muito sozinha, porque mesmo que as minhas amigas dissessem, não, a gente está junto, né? A gente vai te ajudar e tal, só eu estava careca, só eu ia fazer transplante, só eu estava fazendo químio. Então, isso impacta muito, né? E quando tu começa a ver que não é só contigo, que tem outras pessoas, e tu começa a dividir
o que tu está sentindo, e a pessoa te diz assim, não, é válido, eu também sinto isso. Então, dá um conforto, né, assim, para a gente ver que não é só com a gente, né, e eu acho que isso é fundamental, e para o adolescente, então, nem se fala, porque tem toda essa questão da fase mesmo da vida, né. Eu queria... A Gisele tá disfarçada de Tiago, Gisele. Eu queria chamar a Gisele aqui para contar um pouquinho da história dela. A Gisele é a nossa participante do Camaleão. E, enfim, Gi, conta aí para gente de ti. Boa noite, conseguem me escutar direitinho? Sim. Então, primeiramente, eu não sou Thiago, eu sou Gisele. Eu tive um probleminha e não consegui logar pela minha conta, mas tudo bem, imprevistos acontecem, mas eu estou aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Flávia pelo convite, é uma honra poder estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer também ao Projeto Camaleão, que foi assim, um divisor de águas na minha vida após o diagnóstico do câncer. E, assim, parabenizar pelo lindo projeto, por todo o acolhimento, por todo o incentivo. Vocês são peça fundamental na nossa vida, podem ter certeza disso. E, bem, eu me chamo Gisele Cerqueira, sou do interior do estado do Rio de Janeiro, moro numa cidadezinha chamada São Francisco de Itabapoana, no interior de Campos dos Goytacazes. Tenho 30 anos, atualmente sou psicóloga clínica, fui professora também do ensino fundamental por 10 anos e me formei na faculdade no fim de 2020. E assim, pensei que 2021 ia ser o meu ano. Eu iria trabalhar, iria conquistar tudo que eu desejava. Eu tenho um namorado, que é o Thiago. A gente está junto há 12 anos e a gente tinha assim, pretensão de terminar a nossa casa, de casar. Então, assim, 2021 ia ser o meu ano. Estava muito animada, atuando na clínica, quando, em junho de 2021, eu comecei a sentir uma retração na minha mama direita. Nisso, eu logo corri, procurei a minha ginecologista, ela me pediu exames, e ela pediu uma ultra, e nessa ultra apareceu uma imagem nodular hipoecogênica. Nisso, eu já fiquei muito preocupada. E com isso, ela me pediu a biópsia, e com a biópsia foi confirmado câncer de mama. Isso eu estava com 29 anos. Ali eu senti assim, o meu chão abrir. Eu me desesperei, fiquei muito preocupada. Fui para a consulta com ela já ciente do meu diagnóstico, porque eu fui aquela paciente que não esperava para abrir o exame junto com o médico. Eu já abri antes, já pesquisei, já fui consciente daquilo que estava acontecendo, mas sempre com um pensamento muito positivo, pensando, não vai dar certo, o câncer de mama tem cura, conheço algumas pessoas que já tiveram, vai dar tudo certo. No meio do caminho, fazendo toda aquela bateria de exames que a gente precisa fazer no início, que são muitos exames, muitas consultas, apareceram alguns nódulos nos meus pulmões. E nisso eu precisei fazer uma cirurgia de biópsia nos meus pulmões. E foi confirmado também o diagnóstico de câncer nos pulmões. Aí que tudo começou a desandar. Eu falo que, assim, nesse processo de diagnóstico, esse mês fez um ano, no dia 12 de agosto, do primeiro diagnóstico do câncer de mama. O dia mais difícil da minha vida foi quando eu cheguei na consulta com o oncologista e ele me falou que eu precisaria fazer a cirurgia para a biópsia dos pulmões, que havia possibilidade de ser metástase e que eu precisaria me afastar do meu trabalho. Ali, para mim, foi a morte. Receber o diagnóstico de câncer de mama, receber o diagnóstico de câncer no pulmão, foi difícil? Foi. Se eu falar que foi fácil, eu vou estar sendo hipócrita. Mas precisar me afastar do trabalho, para mim, foi uma morte. Foi como a doutora estava falando, foi um luto. Porque às vezes a gente tem a ideia que o luto é só quando a gente perde uma pessoa. Mas não, o luto é a perda de uma função, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento. Então, me afastar do trabalho, que é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida, foi uma morte para mim, uma morte simbólica. Foram cerca de 3 meses e meio afastada da clínica, da atuação de psicologia, e eu sofria muito, muito, muito. Eu não sofria o impacto físico da doença ainda, mas eu sofria muito em ver qualquer coisa que envolvesse psicologia. Olhar para o meu material de trabalho, para o meu carimbo, para as minhas fichas, ver as minhas amigas de faculdade compartilhando coisas de atendimento, da atuação, aquilo me doía.
Era como se uma faca atravessasse o meu peito. E nesse processo, eu comecei a sentir muita dor na coluna e apareceu nos exames, que a gente tem que fazer exame frequentemente, uma lesão na coluna. E agora há uma suspeita de que o tumor também esteja atingindo a coluna. Então, atualmente, eu estou tratando o câncer de mama, o câncer nos pulmões e essa possível lesão na coluna que eu ainda não tenho a confirmação. Atualmente, eu faço um tratamento hormonal, eu faço uso de anastrozol todo dia e tomo uma injeção trimestralmente, que é a leuprorelina. É um palavrão, né? Mas, assim, muitas pessoas acreditam e enxergam o câncer como um fim. Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu consigo enxergar como um recomeço. Tem coisas que só o paciente oncológico vai entender. Só ele vai saber falar sobre. A família, os amigos, as pessoas que acompanham, que estão próximas, elas podem ter uma noção. Mas só nós que recebemos o diagnóstico sabemos o quão difícil é. É como se a gente estivesse numa roda gigante, radicalmente. Lá em cima, cá embaixo, tem dias que são mais tranquilos, tem dias que são mais difíceis, mas, assim, a gente não pode ser reduzido ao diagnóstico, a gente não é só o câncer. Então, dentro do Projeto Camaleão, uma vez eu escutei uma companheira falando uma coisa que me marcou muito nesse 1 ano de processo de luta contra o câncer. O câncer é só um pedacinho da gente que não está legal, mas a gente não é apenas esse pedacinho. E isso, assim, foi uma frase que me impactou e que eu levo, assim, para a vida. Toda vez quando eu desanimo, quando bate aquela deprê, que a gente não está legal, eu lembro, eu não sou apenas o câncer. Eu sou um ser humano, eu sou um universo de possibilidades, de sonhos, de expectativas, e eu não vou me permitir reduzir a essa doença. Enquanto tiver força, coragem, eu vou batalhar contra ela. E, assim, o Camaleão, como eu falei no início, foi peça fundamental. Estar com as meninas, compartilhar a vivência, ser acolhida, trocar figurinha, é muito bacana. Então, assim, ter a minha psicóloga, fazer terapia e estar toda quinta-feira com as meninas do Camaleão fez total diferença para o meu processo de tratamento contra o câncer. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Mesmo tão distantes, separados aí por muitos quilômetros, mas eu me sinto pertinho de vocês, acolhida. Então, assim, eu parabenizo mesmo o Instituto por todo o empenho, por toda a dedicação, por todo o trabalho desenvolvido, tá bom? Já falei demais, acho que é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, é só me falar, tá bom? Obrigada, Gi. E isso que tu trouxeste que o câncer é só um pedaço, isso é muito importante, sabe? E é importante a pessoa que está com câncer ter essa consciência, a família entender isso e os profissionais de saúde entenderem também, né? Porque essa é até uma coisa que eu evito chamar as pessoas de paciente, porque o paciente tu coloca ali é um pedaço daquela pessoa. A pessoa é um indivíduo, ela é uma pessoa, né? Então, o câncer ele é só um pedaço da vida, não é a vida inteira, né? E é importante, eu sempre falo isso, assim, falei para o Renan já, né, Renan? Faz assim, ó, diz para o câncer que a vida continua sendo tua. Isso é muito importante, né? Assim, eu vou abrir espaço na minha agenda, eu vou fazer o que tem que fazer, mas eu continuo sendo eu continuo tendo as minhas vontades, e eu acho isso muito importante, né, tu tem, dentro de todo esse cenário, tem realizado, tá trabalhando, tá lá com teu Instagram profissional, noivando, né, tipo, fazendo a vida acontecer. Eu acho que isso é o principal, né, da gente se permitir também, porque eu acho que tem muito da própria pessoa que está enfrentando o câncer, às vezes pensar, não é mais para mim, então, né? Então é isso, então eu sou o diagnóstico, isso faz parte de mim. Não, isso é um pedaço, né? O Gabriel está entrando, eu acho. Gabriel? Ah, Gabriel chegou. Tudo bem, Gabriel?
Consegue nos ouvir? Agora sim, Oi, tudo bom? tudo bom? Tudo, seja bem-vindo. A gente está aqui no papo. O Gabriel estava com alguma dificuldade ali para acessar, mas conseguiu, que bom que conseguiu. Gabriel, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente da tua história também. Como é que foi para ti a questão do diagnóstico, né? Tu teve o diagnóstico com 17 anos, isso? Isso. Como é que foi, assim, para ti esse final de adolescência enfrentando o câncer, né? Uhum. Gente, primeiramente, boa noite a todos. Peço desculpa por entrar agora, eu tava tendo um probleminha com o link, tá? Como a Flávia citou, eu tive um diagnóstico com 17 anos. Foi bem que eu tava percorrendo atrás de um sonho meu, que era ser jogador, e os sintomas começaram a aparecer em 2016, né? Na primeira semana de janeiro, fui treinar normalmente. Na primeira semana já comecei a sentir os primeiros sintomas, o cansaço, uma dor na perna, né? Mas achava que a fase de crescimento, meu condicionamento físico podia estar um pouco baixo, e eu não dei tanta importância, né? Isso acrescentou uma febre, uma gripe, manchas pelo meu rosto, também não desconfiei de nada. Depois passou umas 10 semanas, eu comecei a desmaiar. Aí eu achei estranho isso, né? E eu peguei todos os sintomas que eu estava sentindo e joguei no Google, que aparece lá, câncer, né? Falei, eu com isso jamais achava que esse diagnóstico só dava induzo, né? Porque nunca tinha presenciado uma criança, um adolescente com câncer, ainda mais pessoas com a minha faixa etária naquela época. E nisso escondi tudo dos meus pais, até que teve um momento que eu desmaiei na frente deles. Aí no dia seguinte eu fui no AMA realizar um hemograma, e lá constou que a minha hemoglobina estava 3,8. O normal era 15, né? Então o médico já suspeitou que poderia ser algo grave, mas pela experiência dele ele achou que poderia ser uma anemia muito profunda. E isso me encaminharam para outro hospital, cheguei lá, tomei 3 bolsas de sangue, fizeram mais exames, descobriu que estava muito mal, meus exames estavam tudo baixo, tudo desregulado. E nisso já chamaram os meus pais de canto e falaram que eu estava com uma suspeita de ser leucemia. E os meus pais não sabiam que era aquilo naquela época. E é uma suspeita de ser leucemia, isso é um câncer no sangue, isso mata. E pelo estado dele aqui, ele só tem 6 meses de vida. Então, meus pais já ficaram bem assustados. No dia seguinte, eles falaram que ia fazer um exame, mielograma, onde eu fiz um mielo. Foi a pior dor que eu senti durante o meu tratamento, porque eu fiz acordado e sem uma anestesia local. Aí, todo aquele sangue que eu fiz não serviu de nada, porque coagulou. Então, eles me encaminharam para o Percivago no dia 26. Pra vocês terem noção, comecei a sentir esses primeiros sintomas na primeira semana de janeiro. Eu fui procurar um hospital no dia 23 de fevereiro. Então, quando eu cheguei lá no dia 26, me jogaram para o quarto andar. Quando eu fui para o quarto andar, era área de oncologia. Eu vi um monte de gente, cara, que eu tomei um susto. Que era crianças, era gente da minha idade. Eu não sabia que existia aquele mundo, né? E aquele foi um baque muito forte. Quando eu fui entrar pro meu quarto, eu lembrei de quando eu tinha pesquisado que poderia ser câncer, né? E ali meu mundo já caiu. Eu falei, meu, eu só tenho 17 anos e eu nem vivi, eu nem realizei meus sonhos ainda, eu tô com câncer. E naquela época a palavra já falava por mim mesmo. Tipo, eu vou morrer. Era a única coisa que passava pela minha cabeça, né? Só que aí no meu diagnóstico só saiu no dia 29, porque eu cheguei lá numa sexta-feira e já estava tarde para poder fazer um micromielo, né? Aí no dia 29 saiu o diagnóstico pela manhã, ela falou que eu estava com uma leucemia linfóide aguda, tipo T. Ela falou que eu não tive um diagnóstico precoce, que eu demorei muito para descobrir a doença e estava 80% da minha medula já. Aí tive fé, né? Falei, eu tô com isso, então não posso deixar a peteca cair, eu vou enfrentar de cabeça erguida. Aí fui fazendo aqueles blocos de químio, eu fui mal respondedor. Eu demorei cerca de 10 meses para poder limpar a minha medula óssea. Então eles falaram, o Gabriel vai ter que ir para o transplante de medula. Meus pais e meu irmão fez aquele exame chamado HLA. E nisso descobriram que meus pais eram 50% e o meu único irmão 100% compatível. Então caso eu fosse para o transplante, ele ia poder usar a medula dele. Terminei o tratamento de LLA, limpou minha medula. Assim que limpou, eles já me mandaram para o transplante, no GRAC em 2017. Cheguei lá, fiz todo aquele processo de químio, de rádio, até para poder tomar medula. Tomei a medula do meu irmão, depois no D12, no D17, se não me engano, isso, no D17, a medula do meu irmão pegou. Então, naquele momento eu sabia que eu já tinha vencido o câncer, mas faltava
a fase de recuperação, que também é muito difícil. Depois de 7 meses eu tive a alta, né? Que eu ia para o laboratório de domingo para tomar antibiótico, porque peguei aquele monte de vírus, HLF, SMV, loucura, transplantado. Depois de 6 meses eu tive a alta e pude voltar para o Darcy de novo. E durante todo esse tempo tive praticamente tudo. Tive trombose, pneumonia, pressão alta, diabetes, tomava 27 remédios por dia. Só que a minha fé e minha esperança sempre estava elevada. O que me ajudou durante todo esse tratamento que eu comecei a tratar o diagnóstico como se fosse um campeonato de futebol. Futebol sempre foi minha paixão. Eu sempre falava que poderia ter perdido algumas batalhas, só que ainda não tinha perdido o título, né? Aí meio que em 2018 eu pude voltar para minha vida normal. Pude estudar, trabalhar. Hoje eu acabei virando palestrante na causa também. Isso é um pouquinho que fez do diagnóstico e no meu hoje. E hoje tu tem o teu próprio time de futebol, né, Gabriel? Isso, eu já tenho meu próprio time. O nome do time se chama Guerreiras. Aqui, eu tenho a camisa aqui. Nesse símbolo aqui, ó. Ah, Em que homenagem, legal. a gente colocou o símbolo do hospital, que é do Darcy Vargas, aqui de São Paulo, que a gente fez tratamento. Todo paciente que vence o câncer, ele faz parte do nosso time. Que legal. E, doutora Virgínia, como que a equipe pode ajudar nesse processo, né, assim, não só do tratamento, claro, né, da doença, mas ajudar esse adolescente, adulto jovem, a seguir vivendo, a seguir tendo, né, esperança de que as coisas vão funcionar e principalmente viver independente do prognóstico, né? Porque a gente sabe que é um desafio, né, passar por tudo isso. Sabe, eu estava ouvindo a Gisele, né? E o Gabriel, os dois contando, e eu sempre falo assim, ó, na área da saúde, a gente tem que... Cada um tem o seu papel, né? E o médico oncologista, ele tem um papel específico que não substitui o psicólogo, por exemplo, nem o fisioterapeuta, né? E eu sempre falo muito isso para os meus pacientes. E eu tenho uma relação, é uma coisa bem pessoal minha, com o diagnóstico em adultos jovens ou adolescentes, assim, que estão iniciando uma coisa nova na sua vida. Porque o adolescente, ele está naquela transição da infância, né, para a fase adulta. Mas o adulto jovem, ele já entrou. E ele tem muitos sonhos, ele tem um filho pequeno, ele tem, né, um casamento marcado, ele tem o jogo de futebol, que ele quer seguir uma carreira, a faculdade. Então, assim, o impacto em mim, pessoal, assim, é muito grande quando eu chego nessa faixa etária, né? Tem muitos sonhos que vão ser, eu não digo destruídos, mas vai cair, né? E aquilo passa muito na minha cabeça, assim, quando eu vejo uma situação dessas. E aí que eu acho que entra o outro profissional. Eu não posso fazer essa parte porque eu me sinto envolvida com uma situação, talvez porque eu já passei próximo disso, né? Então, para mim, é uma interrupção de um sonho, né? Quando tu chega com diagnóstico de câncer. Eu acredito muito na cura, sempre, né? Eu acho que todo oncologista, ele é um otimista, né? A gente é sempre otimista, a gente está sempre procurando um tratamento novo, a gente quer tratar, vai fazer um transplante, a gente sabe que o paciente vai passar por tudo isso que o Gabriel passou, mas a gente é otimista e sabe que eles vão vencer. Mas às vezes é duro para nós também enfrentar, e aí entra toda a equipe multidisciplinar e instituições como a de vocês que dão esse apoio para o médico também, né? Às vezes fica muito que o médico ele é uma figura, como é que eu vou dizer, não humana, né? E não é, ao contrário. Então, às vezes a gente se envolve e a gente tem até dificuldade em falar. E eu já cheguei muitas vezes para um paciente que ficou incomodado com algum outro colega ou algum outro profissional da saúde. Eu falo para o paciente, já entendeu que a gente também sente? A gente também sofre com vocês, né? A gente entra junto. Então, eu prefiro me afastar, deixar um outro profissional entrar. Eu brinco com os pacientes, vocês vão poder falar mal de mim, né? Não vai ser direto para mim, vai ter outra pessoa. Então, eu acho que a equipe dá todo esse suporte que o médico às vezes não tem. Às vezes o médico ele bota aquela carapaça mais fria, o pediatra não tanto, né? O pediatra é meio mole, assim, mas
Às vezes, alguns médicos colocam aquela carapaça mais fria porque ele também tem que se defender para fazer um tratamento ideal, para saber que eles vão sofrer, vai passar por um tratamento pesado, vai perder o trabalho e o médico vai ter que chegar e falar: sinto muito, não vai poder. Né? Então, às vezes... E aí, essa outra equipe vai amenizar o sofrimento de alguma forma que a gente talvez em algum momento não consiga. É isso que o Gabriel comentou, foi um sentimento que eu tive também, assim, eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu pensei no diagnóstico foi: eu não fiz nada da vida. Não fiz nada da vida, porque a impressão que a gente tem e que a sociedade nos vende também, né, erroneamente, é que quando tu tiver teu diploma, e aí quando tu tiver tua família, e aí quando tu tiver uma carreira, quando tu tiver, né, é só depois, assim, que a gente vai ser alguma coisa, né? A gente passa a vida inteira se preparando para ser algo que a gente nunca é, né? Assim, tem até uma propaganda acho que é da Gloob, aquele canal da Globo para criança, que eu achei o máximo, que ele diz assim, são crianças falando, e ele diz assim: todo mundo pergunta o que eu quero ser, ninguém pergunta o que eu já sou, né? Assim, e é isso, a Ju Rizieri tem muitas histórias incríveis, né, Ju, nesse sentido, assim, com crianças, enfim, com adolescentes, a gente já é, e eu não via que eu já era, eu não via que aqueles 23 anos que eu tinha vivido já eram 23 anos vividos, né? A impressão que eu tinha é que eu não tinha feito nada, porque tudo que eu imaginava que eu ia ser era no futuro, não era... tu está ali começando, está no meio da faculdade, né? Então, é importante também ajudar a pessoa que está enfrentando o câncer a enxergar os feitos que ela tem, né? E mesmo que seja, se a gente estiver falando de criança, também tem os feitos daquela criança, né? O que ela conquistou na vida dela. Fala, Ju. Ai, desculpa, doutora. Só vou dar um caso que eu tive que foi muito emocionante, assim, para toda a equipe, que era um casal jovem, que eram noivos há 5 anos. E ele, o rapaz, foi diagnosticado com câncer e na mesma hora ele disse assim: meu Deus, por que a gente está noivo há 5 anos, porque a gente já não casou? Né? Então, assim, até para nós trazer isso, tem que ser agora, tem que fazer o que gosta, tem que ser feliz agora, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, foi um momento muito bonito para nós, né? De aprender, poxa, tá na hora de fazer as coisas que a gente gosta. Viver sem garantia, né? Viver o hoje. Fala, Ju. Eu estava escutando vocês falarem, né, e tem uma coisa, assim, que eu sempre tento trazer, que é a ideia da vida completa, né? E que a gente tenha o costume de achar que a vida é o que vai acontecer depois. Principalmente nessa idade, assim, de adolescente, adulto jovem, quando, assim, o adolescente já tem uma capacidade de construir um futuro, eles já conseguem abstrair algumas coisas e pensar ali na frente, né? É diferente da criança pequena. E, inclusive, a forma como a gente olha para essas pessoas num processo de adoecimento. Por quê? Porque não é justo também eu olhar para um adolescente, para uma criança, para um adulto jovem que tem uma doença grave, que é uma doença que a gente sabe que ameaça a vida, que, né, pode ser que a gente torce para que dê tudo certo, mas a gente sempre tem que estar esperando pelo pior, né? Que é a história do wish for the best and be prepared for the worst. E assim, eu acho que honrar aquela vida que está acontecendo ali naquele momento e que aconteceu até então é fundamental, porque é a única forma da gente colocar valor nessa vida. Senão a gente vai estar colocando valor numa vida que está para vir, que a gente não sabe se ela vai vir, né? Então, assim, se aquela vida durou, sei lá, 3 meses, durou 2 anos, durou 5 anos, durou 7 anos, durou 15 anos, durou 17 anos, durou 23 anos, durou 35 anos, durou 90 anos, é uma vida inteira. É uma vida inteira de 3 meses, é uma vida inteira de 6 anos, é uma vida inteira de 15 anos, é uma vida inteira de 17 anos, é uma vida inteira de 90 anos. Né? Assim, não é uma vida que está para vir, não é uma vida que está ensaiando para, né, para um espetáculo
que o espetáculo ainda não aconteceu, né? O espetáculo está acontecendo ali ao vivo e a cores, né? Então, só deixar assim a reflexão, sabe? Que a gente às vezes coloca esse valor numa vida que está sendo ensaiada, entre aspas, né? E na verdade, fazendo isso, a gente tira valor da vida que aconteceu até então, né? Exato, e é ajudar, eu acho que o nosso papel também, tanto as equipes quanto as instituições, né, como o Camaleão, é ajudar as pessoas a enxergarem que existe vida durante o câncer, né? Porque a gente fala muito da cura, né? E claro que a gente quer, e é claro que tomara que cada vez mais seja a realidade dos pacientes, das pessoas que estão enfrentando, mas e durante, né? E eu acho que o durante é um desafio também, porque tu tem que fazer muitas concessões ali, tu tem que ceder muito, muitas vezes tem que ceder muitos sonhos, né? Como a doutora Virgínia falou, esses sonhos às vezes eles, no mínimo, são postergados, né? No mínimo tu não sabe quando é que vai ser, tu sabe que talvez um dia, mas tu não pode fazer de novo, né, o erro, digamos assim, de achar, então, quando eu me curar, porque daí tu entra sempre no mesmo processo, quando me curar, quando eu casar, quando eu me aposentar, e assim vai, né? E eu acho que a gente fala muito disso, assim, de ser feliz durante o tratamento, né? E uma coisa que me ajudou muito, assim, porque eu também passei pelo processo de transplante de medula, no caso, eu fiz um transplante autólogo, e me ajudou muito pensar nas pequenas alegrias, sabe? Porque eu queria a grande felicidade que todo mundo quer, mas tem dias que não tem grande felicidade, tem dias que a tua alegria é ter vomitado uma vez, né? Assim, é o que deu para hoje. Então eu comecei a tentar anotar qual seria a minha alegria nesse dia. Às vezes era conseguir comer alguma coisa, às vezes era tomar o banho de chuveiro, que eu fiquei ali no transplante alguns dias sem poder tomar banho de chuveiro, né? Tentar enxergar essa felicidade durante também, e não só depois que o processo acaba, né? Renan, fala. Boa noite, gente. Eu fiquei pensando aqui, quando a Juliana falou sobre essa questão de não esperar o futuro, né? Na verdade, várias pessoas falaram. Estava lembrando que Nietzsche fala muito sobre isso, né? Um amor fati, um amor ao destino, um amor a tudo que me trouxe até aqui, aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, mas que faz parte da minha existência. Concordo plenamente quando diz que nem todos os sonhos são cancelados, sei lá como dizer, mas no mínimo são adiados, né? A gente precisa parar um pouco, dar uma pausa na vida, deixar muita coisa de lado para focar no essencial, que é lutar para sobreviver. Eu queria fazer uma pergunta para as médicas. Vocês acredito que assim, em relação a adolescente e criança, a família fique mais atenta, mas quando falamos sobre adultos jovens, vocês percebem uma demora para que busque o serviço de saúde? Por exemplo, apareceram sintomas há tantas semanas ou há tantos meses, e o adolescente, o jovem adulto, por acreditar que o câncer não pode afetá-lo, né, porque é uma doença de velho, então, vocês percebem uma demora para buscar o serviço de saúde? Então, eu não observo isso. E sabe que tem uma coisa que eu sempre falo sobre a pediatria. A pediatria, a gente sabe onde aperta o nosso sapato, né? A gente vai lá e fala. E a criança, ela não tem essa facilidade porque ela precisa de um cuidador para falar por ela. E aí a criança chega para a mãe e fala que está com dorzinha na perna. Se a mãe não está atenta, se a mãe não tem o conhecimento, ou se o médico que atendeu não tem o conhecimento, aquilo acaba. Aquele assunto se acaba e fala, não é nada, é dor do crescimento e bora. O adulto, o adolescente, ele já tem uma consciência melhor do seu corpo. Então, ele vai conseguir reconhecer que tem alguma coisa muito errada, né? Apesar do Gabriel
ter falado que ele chegou muito tarde, ele teve, na verdade, uma doença muito agressiva, né? Logo que ele começou os sintomas, ele já foi procurar uma ajuda, e os sintomas são muito mais exacerbados pela consciência corporal dele, que às vezes a criança não tem tão clara, né? E aí isso acaba atrasando muito. E eu acho que é isso que a Priscila queria falar. Renan, eu acho que depende. Virgínia também, eu acho que depende muito. A gente que mora em Porto Alegre, né? E trabalha em grandes hospitais, assim, a gente tem uma percepção que é mais rápido. Mas essa experiência que eu tive no interior e essa minha experiência que eu tive lá no Rio de Janeiro, me fez pensar um pouco diferente, né? E a depender de como que é a inserção desse tema nos centros, assim, onde a gente conversa, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o ICI muito forte, né? Então, assim, as campanhas do ICI para câncer de crianças e adolescentes, elas impactam, assim, positivamente no sentido de procurar o acesso aos serviços de saúde é melhor aqui para nós, então chega mais para nós. Obviamente que a gente está coberta de razão, as crianças elas reclamam, né? Elas reclamam do sintoma, o sintoma aparece, elas reclamam, a família então leva para consultar. E aqui onde a gente trabalha, tem profissionais muito bons, assim, muito capacitados, e a gente suspeita, e aí acaba por investigar. Nos adolescentes, vai depender muito de como se experiencia toda essa questão da mudança corporal e também como é que está o vínculo, tá? O vínculo do adolescente com o seu cuidador, assim, não vou falar assim de pai e mãe, porque a gente tem, né, mas vamos falar de cuidador, né? O vínculo do adolescente com o seu cuidador e com as pessoas, assim, que ele confia, que assim, pode ser professor de inglês, entendeu? Professor de educação física, a orientadora do colégio, a mãe do amigo, né? Às vezes são pessoas assim que eles se conectam. Então, a depender do vínculo e da conexão desse adolescente, ele vai conseguir dizer o que incomoda. Mas muitos têm medo, porque reconhece a alteração do corpo, e tem medo de que aquilo seja aquilo que eles estão pensando. E essa questão que o Renan trouxe da onipotência do adolescente é uma questão biológica, né? Não, comigo não, né? Pessoas mais velhas também, pô, mas comigo? Não, mas eu sou ótimo, sempre fui saudável, atividade física, nunca fumei, nunca bebi, assim. Então, para o adolescente, essa questão da onipotência acompanha, faz parte do desenvolvimento dele, assim, é uma questão biológica, cerebral mesmo. Então, eu vou te dizer que depende, vai depender do vínculo, né, de como ele experiencia, de quem ele confia para falar, e também muito do olhar, né, o olhar da família para esse jovem, assim, porque para validar essa sensação, porque às vezes, que tu é adolescente, que tu é preguiçoso, tu tá dizendo que tu tá com dor, é porque tu não quer fazer nada. Então, assim, esse olhar cuidadoso, assim, afetuoso da família, dos cuidadores, para validar queixas. Eu vejo muito assim, adolescentes se queixam e a família não valida, né? Eu tomo um monte de comprimido em casa e a família acha que é uma bobagem. Então, assim, essa questão de validar e de olhar afetuosamente, carinhosamente, enxergando aquele adolescente, não como um aborrecente, né? Tem uma frase de uma enfermeira que ela tem uma tese de mestrado lá dos anos 70, que o título do trabalho dela é assim, adolescentes pessoas, vírgula, não problemas, né? Então a gente tem que enxergar adolescente como uma pessoa, né? E essa questão que vocês estavam falando, né, de um vir a ser, né, que a criança e o adolescente é um vir a ser, né? E tem algumas pessoas assim que uns amigos que a gente conversa que optaram por não ter filhos, né? E uma das falas recorrentes assim, tu imagina se acontece alguma coisa, né? A gente que é médico vê
as bizarrices, assim, dentro do hospital, doença grave, assim, criança doente que morre todos os dias. E aí tem umas pessoas que dizem, ah, mas tu tem coragem de ter filho? Aí se tem alguma coisa, se teu filho morre. Eu só olha, assim, ó, se morrer hoje, valeu muito a pena, assim, valeu a pena todos os momentos, né? Todos eles que a gente passou da respiração, todas as respirações que eu pude acompanhar, todas elas valeram a pena. Então, também é importante a gente ter isso, né? Isso para passar para as famílias, né? Para passar para os pacientes da gente, para quem a gente cuida, né? Que vale a pena. O que se viveu sempre valeu a pena. Então, assim, e que prazer que foi para nós, enquanto profissionais, acompanhar aquela família. Às vezes o tratamento não deu certo e a gente ainda precisa acompanhar essas famílias, né? A questão do trabalho multidisciplinar, para mim, que atendo, assim, predominantemente adolescente, a base do meu trabalho é multidisciplinar. Não existe a minha equipe, eu, a médica dos adolescentes, Priscila, a Beata, precisa daquela equipe que atende os adolescentes, porque é fundamental, assim, dividir. Eu digo para os residentes que acompanham assim, ó, a gente é médico, a gente é uma caixinha dentro de tudo aquilo que diz saúde, cuidado. Tem uma caixinha que é médico, a outra caixinha é enfermeiro, outra caixinha é assistente social, outra caixinha é nutricionista. Então, assim, dentro de todo esse espectro da saúde, é fundamental a participação de todo mundo, inclusive, como diz a Regina, para dar apoio para nós, porque assim, às vezes é assim, é policial ruim, policial bom, né? Dentro do hospital. A Ju, que trabalha comigo, o Sérgio, que é um colega que trabalha conosco, que é um psicopedagogo, ele é sempre o policial bom, entendeu? Porque ele leva as crianças para a sala da recreação terapêutica, então eu nunca tenho uma experiência ruim com ele, porque sempre tem uma experiência com o brincar, assim, com o se relacionar, com o desenhar, com o criar e tal. E aí fica a gente, né, Juliana, para dar notícia ruim, né, para chamar a família, para dizer que a coisa não deu certo, que o tratamento foi para outro lado que a gente não queria. Então, também ter esses colegas na equipe é bom para a gente precisa também ser tratado enquanto trata alguém, né? É o cuidador sendo cuidado, a gente também é cuidador, né? E a gente também precisa ser cuidado. Então, quando a Virgínia fala que às vezes é difícil para nós, às vezes e é muito. E é como é bom tu ter alguém da equipe e diz, ai, agora tu assume, que agora deu para mim, não consigo. E assim, tu tem uma equipe que trabalha contigo há muito tempo, assim, que vocês se conhecem, às vezes não precisa nem dizer, né? A pessoa da equipe diz assim, ah, pode deixar que daqui eu assumo, né? Eu vou chamar a família, mas assim, quem sabe tu vai vendo aquele exame lá e depois tu traz, assim, porque as pessoas, assim, teus colegas percebem, né? Quando é que tu tá bem, quando é que tu não tá. O apoio psicológico também para a equipe é muito importante, né? Porque é uma carga, né, que a gente tem ali de lidar com tantas histórias e principalmente quando é tu que tem que falar o que está acontecendo, então imagino que seja realmente muito, muito puxado e é importante ter esse apoio também, né? E uma coisa que eu fiquei pensando existe hoje em dia, felizmente, já existe muita campanha de câncer infanto-juvenil, né, de outros tipos de câncer. E isso é uma coisa que nos chamou a atenção no Camaleão e é algo que a gente está trabalhando, né, internamente ainda, que é essa questão e o jovem com câncer, né? Talvez um pouco desse diagnóstico, que nem sempre é o mais precoce possível, seja, claro, tem a onipotência do adolescente, tem a questão de, quem procura acha, então é melhor não procurar, vamos deixar assim e faz de conta que não está acontecendo. Mas tem também o não falar que pode acontecer com uma pessoa jovem, né? Eu acho que isso também é muito importante. Para mim, eu fiquei um mês mais ou menos, quase um mês, com um caroço no pescoço, que eu tinha certeza que era uma contratura muscular. Eu tinha certeza, sabe? Porque eu nunca tinha ouvido falar em linfoma. O que eu tinha ouvido falar em linfoma, acho que a Dilma tinha tido na época, isso foi 2011, então para mim era uma doença de senhora, sabe? Assim, não era uma coisa que podia acontecer. E quando eu recebi o diagnóstico, né, e depois entendendo melhor meu diagnóstico, sabendo que o linfoma de Hodgkin
comum em jovens, né? Tem não que seja uma doença comum, mas é uma doença que acontece muito em jovens. E aí que eu fui entender que, poxa, podia acontecer e eu nem imaginava. Então, quer dizer, isso que, assim, com plano de saúde, com, né, a família ali assistindo, tudo mais, as pessoas que têm uma estrutura não tão forte, às vezes, fica mais difícil ainda, né? Então, eu acho que essa questão das campanhas de conscientização também são muito importantes, porque não se fala muito que uma pessoa de 20 anos pode ter câncer, né? E parece, eu lembro quando eu recebi o diagnóstico, na minha cabeça, as crianças que tinham câncer, elas já deviam ter nascido com alguma enfermidade, entende? A gente nunca imagina que é uma criança que está ali super saudável, brincando, e de uma hora para outra não está, né? Então, isso também, assim, eu tinha pelo menos um preconceito de achar que aquilo dali devia ser já uma condição de nascença, que é uma coisa que já veio com a criança, né? Já era do início. E não é, quando tu te descobre doente, eu me lembro que para mim foi muito forte, assim, de me dar conta, poxa, sexta-feira eu estava decidindo que festa que eu ia, que roupa que eu ia usar, né? O que eu ia beber, e na segunda-feira eu era paciente, eu entrei com 23 anos e eu saí com uma sentença na minha cabeça, né? Porque é muito pesado, realmente, a palavra câncer ainda é uma palavra que a gente está trabalhando socialmente, né, para as pessoas entenderem que é uma doença difícil, mas que isso não é uma sentença, e também não é algo que não se deve falar, né? Gi tá com a mão, aliás, Tiago está com a mão levantada. Era só para reforçar mesmo a fala da Priscila quanto à procura tardia, né, por ajuda, por investigação de algum sintoma. E assim, diante da minha realidade, eu reforço o que ela falou. Na cidade que eu moro, não tem nenhum hospital para tratamento para o câncer. Para fazer o meu tratamento, o meu acompanhamento, eu tenho que ir para outra cidade. Então, assim, eu só procurei de imediato porque eu sou neurótica, estou tratando isso em terapia. Mas eu logo percebi a retração na mama e procurei ajuda. Mas existe ainda uma dificuldade muito grande nas cidades assim do interior de ter esse suporte, de ter essa orientação, sem contar que existe ainda um estigma muito grande em relação ao câncer. As pessoas encaram a palavra câncer como uma sentença de morte. Assim, um relato pessoal meu, quando as pessoas descobriram que eu estava com câncer de mama, eles falaram que eu estava morrendo. Eu acho que eles escolheram até o look para ir no velório. Acho que encomendaram aqueles arcos de flores e tudo mais. Então, assim, existe ainda uma resistência e um estigma, um preconceito muito grande para com a doença. Então, às vezes, a pessoa não procura também ajuda por falta de informação, por falta de orientação, de suporte, porque existem lugares que não têm essa informação, essa orientação, uma equipe. E assim, na fala da Priscila, a gente também enfatiza a importância desse preparo da equipe. A equipe ela precisa estar muito bem alinhada para que um faça a função bem executada e um complemente o serviço do outro, para que essa carga, essa responsabilidade também não fique só nas costas do oncologista. Então, por isso que é tão importante uma equipe multi bem alinhada, entrosada, para que um possa complementar o trabalho do outro. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal, que eu vi que tem algumas pessoas aqui que tiveram câncer aí nos seus 20 e poucos anos, 17 no caso do Gabriel. O que para vocês foi mais desafiador assim, no diagnóstico, né? Claro, sem contar o tratamento, que a gente sabe que é difícil, né? Que tem suas peculiaridades, mas eu digo assim, a questão do trabalho, a questão da faculdade, né? Do relacionamento, se está num relacionamento, como é que lida com esse relacionamento? Se não está num relacionamento, como é que é ser solteiro e estar fazendo um tratamento, né? Enfim, questão dos amigos, a família, é muita coisa, assim. Eu tenho uma história que eu gostaria de dividir, que uma vez eu liguei para uma amiga, era uma sexta-feira, e eu tinha ligado para ela, ela me retornou a ligação, e daí eu ouvi o barulho que ela estava num bar. E aí eu falei, tu está num bar? Ela falou, toda. Eu falei, onde é que tu está? Eu estou aqui no bar na frente da faculdade.
Daí e eu no meio do tratamento, né? Não podia sair, só ia para aula e voltava, aquela situação toda. Já não gostei. Aí ela disse, eu falei, tu tá aí no bar, e o que tu tá fazendo? Tá chegando, não, tô aqui com fulano, com fulana. Daí eu também já não gostei que eu não tava no meio dos amigos, estavam todos meus amigos, menos eu. Aí ela disse assim, amiga, eu vou ter que desligar porque chegou meu hambúrguer. Gente, eu desliguei com ela e eu chorava, mas chorava, porque eu pensava, nem um hambúrguer eu posso comer, né? Porque na época eu estava assim no auge ali da imunidade baixa, e aí eu me lembro que eu liguei para minha irmã e falei, me traz um McDonald's agora, e ela me dizia assim, Flávia, mas não é bom tu comer, eu preciso, porque tu te sente tão privado da tua vida, né, que para mim aquilo dali foi um momento muito marcante, assim, que caiu a ficha de, poxa, eu tô nessa situação, né, e meus amigos estão, enquanto eu estava me preparando para o tratamento, para o transplante, minhas amigas estavam escolhendo qual ia ser a roupa na formatura. E tá tudo certo elas estarem escolhendo a roupa para a formatura, porque esse era o momento que a gente estava vivendo. Mas é difícil também tu lidar com com esse sentimento que vem, né? De por que comigo? Por que só eu tenho que passar por isso, né? E como me ajudou, quando a gente começou o trabalho, eu comecei o Além do Cabelo, que é o blog que eu mantenho ainda as redes sociais, e depois o Camaleão, como me ajudou a ver que não era só eu que tinha passado por isso com 20 e poucos anos, né? Então, assim, tu começa a enxergar que tu encontra a tua turma, assim como o adolescente precisa da sua identificação ali, eu acho que o paciente jovem com câncer também precisa muito de uma identificação com outros jovens, né? Eu vi que tem algumas coisas no chat, mas queria abrir para quem quiser falar. Marina, se tu quiser falar também. Claro, eu posso falar rapidinho, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Não, é que minha internet tá meio zoada hoje. Não, eu ia dizer que para mim, o que foi mais difícil, eu tive, assim como a Flávia, eu tive câncer, linfoma de Hodgkin, exatamente que nem ela, com 23 anos, até eu conheci ela na faculdade, nós duas estudamos na URGS. Mas para mim o mais difícil foi lidar com as pessoas ao meu redor, falando coisas indelicadas, coisas insensíveis. Por exemplo, eu fui numa festa e eu estava no meio do tratamento, mas obviamente fui na festa, perguntei pro meu onco se eu podia ir, tudo certinho, assim. Fiquei pouco na festa, fui lá só rapidinho e depois saí. E daí, quando eu fui na festa, as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, mas até que você não tá tão mal, sabe? Como se fosse um elogio, assim, coisas do gênero, assim. Nossa, para mim aquilo, assim, e é tão comum escutar esse tipo de coisa, sabe? Ou coisas do tipo, nossa, porque você é muito forte, porque se eu fosse tu, eu estaria em casa chorando. Sabe, coisas assim, daí tipo, nossa, isso não ajuda muito, né? Ou, enfim, falando coisas assim, se eu fosse tu, eu não sei se eu conseguiria fazer tratamento. Como se eu tivesse escolha, assim, do tipo assim, ok, eu vou escolher se eu vou fazer quimioterapia ou não, né? E é isso, assim, para mim o mais difícil foi lidar com as pessoas ao meu redor, assim, porque eu escutava cada coisa que me dava muita raiva. E eu acho que só agora eu estou conseguindo digerir essa raiva, digamos. Fora as frases do tipo, nossa, nem parece que tu tá com aquela doença. Aí tu pensa, Exato. Que bom, porque eu tenho que andar com um carrinho de soro, né? Eu tenho que estar pálida, eu tenho que estar com cara de triste para estar passando por um tratamento, senão não é válido, né? Não, exato. E, por exemplo, demorou até meu cabelo cair todo. Então, muitas pessoas duvidavam que eu estava com câncer porque eu estava com cabelo. E daí, no final, eu lembro que no final, quando acabou meu tratamento, eu estava sem cabelo, mas eu já estava melhor de saúde. Todo mundo, nossa, tadinha, olha ela, deve estar morrendo, né? Tá sem cabelo. E eu estava muito melhor de saúde, né? E, enfim, é louco, é complicado. É uma experiência, como vocês todos falaram, única e só quem é paciente mesmo, assim, e quem está passando por aquilo, sabe? E, enfim, até evitar usar a palavra paciente, até porque câncer não define a gente, né? Verdade. A Lê levantou a mão, Lê. Oi, gente. Não, eu estava lembrando que uma das coisas muito difíceis para mim, como eu jogo vôlei, né? E foi parar de jogar, obviamente, porque uma época a gente tem que parar, dar um tempo, né? Mas quando o médico me disse assim, eu fazia quimioterapia e o médico me disse, tu pode tentar. Aí eu fui, mas eu não consegui
Porque eu pensava, não acredito, o câncer me tirou até isso, eu não conseguia pular, gente, de tão fraca que eu tava, assim, o meu corpo não pulava, eu não saía do chão. E foi uma coisa que eu achei bem difícil, assim, na época. Foi uma das coisas mais difíceis, foi, não dá nem para jogar vôlei, nem o que eu faço, sempre fiz para me divertir, não deu, assim, foi bem complicado. E fora, né, as questões, assim, de academia, essas coisas que a gente vai acabando deixando de lado, que fazem bem pra gente, mas no momento tu não consegue, tu tenta e não consegue, né? E isso que a Marina falou também das pessoas, esses comentários, essas coisas, a gente vai aprendendo a lidar, mas a primeira vez que a gente ouve é complicado. É isso, só, né, colocando aí. Não, e se readaptar, né, Lê, assim, de tipo, não consegue jogar vôlei, bom, vamos procurar outra coisa que dê para fazer, assim, durante, né, às vezes realmente tem que se adaptar muito. E também essa fase é muito difícil, mas também tem a alegria de quando tu volta a fazer as coisas também, né? Então, isso é importante manter em mente. Eu acho que, para mim, ficou muito claro durante o tratamento o que era eu e o que era o meu corpo. Porque eu tinha dias que eu via claramente que o meu corpo não tinha nenhuma condição de se mexer, nenhuma condição de sair da cama, ainda mais pós-transplante ali, esperando a medula pegar. Era um momento realmente muito eu estava muito cansada, assim, eu estava com uma anemia extrema, mas a minha cabeça estava boa. E aí eu via que quando a minha cabeça não estava tão boa, que eu estava, né, me sentindo mais triste, mais fragilizada, o corpo respondia à cabeça que não estava boa, porque daí, por exemplo, no dia que eu fiquei sabendo que eu ia ter que fazer mais químio, que foi um dia muito difícil, foi uma puxada de tapete para mim, porque eu já tinha acabado as químios e tive que voltar para as químios e fazer tudo de novo, né, durante meu primeiro tratamento. Eu chorei até ir fazer a químio, eu fui chorando fazer a químio, assim, né, e aquilo dali eu tive todos os efeitos colaterais que eu podia ter, eu tive naquele momento, exatamente também por isso, baixou a imunidade, ficou... Então, como é importante a gente ter esse apoio psicológico também, no sentido de ajudar o corpo a trabalhar durante o tratamento, né? E aí eu aprendi a fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, e normalmente eu lembro de fazer isso só quando eu tô me sentindo doente, mas que é dar um beijo no corpo, sabe? Agradecer o corpo por tá aguentando, por estar ali junto contigo e incentivar esse corpo a se recuperar também, assim. Por mais não é uma coisa de na somatização. Eu sou total, eu somatizo tudo. Mas não é uma questão de tu entender o que é tu, o que é o teu corpo, o que é tu, o que é o câncer, né? Assim, começar a separar as coisas para tu poder te sentir, saber que tu vai ter esse momento, que tem um momento que tu não consegue pular e jogar vôlei, e é o momento de fazer outra coisa, né? Assim, se não tá dando, vamos tentar achar outra coisa que funcione naquele momento para conseguir se sentir bem durante o tratamento também, né? A Bianca escreveu aqui que tive que... Rita, tô pegando teu lugar, Rita, quer fazer? Não, bem tranquilo, assim, eu estava vendo aqui o Tiago falou que compartilhava, né, do O Thiago sentimento da Marina. O Thiago é a o Tiago Gisele. é a Gisele, mas agora é o nosso Tiago aqui, desculpa, Gisele, é o nosso Tiago. E depois a Bianca, que você ia começar a ler, que ela disse que isto não aconteceu comigo, já que me escondi e ainda não tive coragem. Pois, se ela quiser Ela colocou comentar ali que alguma coisa, não conseguiu ainda sair com os amigos, né, Bianca? Exato. Se tu quiser comentar, se não quiser também, fica à vontade, Bianca. Mas essa questão de se isolar ou ser isolada, né, as duas coisas às vezes acontecem ao mesmo tempo. Talvez não seja com esses amigos que tu tem que sair nesse momento, né? Às vezes a gente tem que mudar um pouco de turma, se adaptar, depois volta, para se sentir bem, assim. Mas é importante tu saber, Bianca, que tu não tá sozinha nessa situação, né? Eu acho que isso é o principal, assim. Que tem muitas pessoas passando por isso, muitas pessoas que já passaram. Então, realmente buscar esse apoio no sentido de ver que não é só contigo, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente se sentir bem, né? Fala, Ju. Oiê! Ai, lembrei de várias coisas. Quando falou do hambúrguer, eu lembrei que no começo
Eu odiava, eu tinha uma raiva, eu tinha pavor das pessoas que podiam comer salada no restaurante. E eu nunca fui de comer salada. Eu sempre tive uma alimentação meio, né, mais carboidrato, essas coisas e tal. E aí eu chegava no restaurante e eu olhava para os pratos das pessoas. E aí eu olhava assim, mas não pode ser. Por que que essas pessoas não ficam doentes? Por que que essas pessoas também não podem ficar sem comer salada que nem eu? Essas pessoas estão comendo salada e estão felizes. E eu não posso. E eu tinha uma raiva daquelas pessoas, assim. E era muito engraçado, porque tipo, não era uma coisa que eu gostava, mas porque eu não podia, eu queria, né? Então, assim, no início foi muito difícil lidar com isso, assim, de entender que tá tudo bem, daqui a pouco eu vou poder comer salada, né? E daqui a pouco eu vou poder gostar de salada, no caso. E nos relacionamentos eu tive eu tava solteira na época, quer dizer, ainda tô, né? Mas enfim, no meio do tratamento eu voltei a me relacionar com uma pessoa, e aí eu fiquei 2 meses com ele, e aí nesse meio tempo uma amiga falou assim, nossa, mas um cara que se relaciona contigo enquanto tu tá fazendo o tratamento é um cara para ficar contigo a vida inteira. E aí, na época, né, eu concordei com ela. E aí depois eu fiquei pensando, tá, mas, pô, nada a ver, né? Como se ele fosse muito benevolente, como se ele fosse maravilhoso, né? E eu não fosse capaz de conhecer outras pessoas e de ter outros relacionamentos, que, ai, nossa, ele tá fazendo um favor para mim, estando comigo agora, assim. Aí talvez ela também não tenha se dado conta de como preconceituosa foi a fala dela, né? Mas acho que as pessoas acham que é isso, assim, que, nossa, o cara tá sendo um herói estando contigo. E não é, né? Porque tu segue tendo uma vida normal. E a última coisa agora que eu lembrei foi que, em relação aos amigos, assim, eu senti muito um afastamento no sentido de eles não quererem me falar as coisas, sabe? Assim, então, se eles estavam com um problema, eles não queriam compartilhar o problema porque eu já estava passando por um problemão, então eles não queriam compartilhar. Mas justamente eu não queria falar do câncer, eu queria falar dos problemas deles, eu queria entender, eu queria dar risada, eu queria, tipo, xingar, né, o mundo junto com eles, porque eu queria, sim, isso fazia ser uma vida normal, né? E parecia que o assunto comigo era sempre coisa, como é que tá o às vezes eu queria falar, mas tinha vezes que, me conta da tua vida, fala aí, me fala dos teus problemas, né? Deixa eu achar que a minha vida tá normal agora. E a saúde como tá, exatamente. Então, foram essas coisas mais ou menos assim que eu lembrei, né? Os amigos também lembrarem que a gente continua sendo a gente, né? Assim, acho que isso é importante. E às vezes a gente tem que dizer para eles assim, olha só, eu quero saber a fofoca, me conta uma fofoca, sabe? E não só pergunta, como a Marina disse, a saúde, a pessoa fica naquela coisa, né? Como é que tu tá? Ou te trata como se tu tivesse virado uma santa criatura porque tu tá doente, né? Assim, parou de ser a pessoa que tu era e se tornou outra coisa. Então... E outra coisa que eu lembrei agora foi que quando eu tava crescendo o cabelo, eu tinha tava aquele cabelinho assim, né? Aí as pessoas adoravam me fazer cafuné. Porque parecia pelo de gato, que não sei o quê. Aí eu era uma gatinha fazendo cafuné. Cresceu o cabelo, ninguém mais me faz cafuné. Mas o que é isso? Gente, né? Por favor, continue. Quero os meus direitos. Tava bom, né? Tava bom o cafuné. Fala, Gabriel. Essa questão da parte de comida, acho que todo paciente sofreu com isso, né? A gente toma aquele remédio abençoado que é corticoide, então tudo que é proibido dava vontade de comer, né? Mas com o tempo eu pude elevar, né? Acho que duas coisas que eu queria contar para vocês. Quando eu tive o diagnóstico, eu chorei, né? Ali naquele momento eu enxuguei minhas lágrimas e falei, eu só vou chorar depois que eu tiver curado.
E eu sempre fui uma pessoa comunicativa, né? Então, eu sempre fiz amizade com todo mundo, segurança, copeira, faxineira. Aí teve um momento que comecei a viver aquilo, né? Fazer novas amizades com pacientes que estavam passando pela mesma barra que eu. Aí teve uma enfermeira que chegou em mim e falou um conselho. Falou, Gabriel, vou te dar um conselho. Eu falei, tudo bem. Ela falou, não se apega a ninguém. Aí eu, por ser naquela faixa etária 17, não entendi muito bem o que ela quis dizer, né? Depois eu pude entender, porque o que foi muito frustrante para mim era ver os meus amigos que estavam naquela luta comigo e eles falecer, né? Então era uma situação muito difícil conversar com o Guilherme, com a Gabriela hoje, e a mãe ele já não estava mais aqui. E aquilo mexia muito comigo, né? Só que eu não demonstrava para minha família, porque a minha família sempre ficava em cima de mim. Ah, você tem que ser forte, você tem que lutar, que não sei o quê. E a gente que é paciente, a gente tem que ter aquele momento só nosso, né? Que a gente sabe que a gente está enfrentando, que é bem difícil. E chegou um certo momento que meus pais ficaram tão desnorteados, que eles falaram, filho, você tem que ficar bem, porque você tem que passar força pra gente. Então, naquele momento, eu lembrei, meu, se meu pai e minha mãe tá falando isso pra mim, acho que o psicológico deles tá pior que o meu, que tô enfrentando essa barra, né? E com o tempo, outra coisa que eu queria contar pra vocês é que eu vivi um romance dentro do hospital, comecei a namorar uma paciente também. E aconteceu. E ela teve um momento que a gente foi tendo aquela amizade, né? Teve um dia que ela foi fazer o mielograma e ela tava sedada. Então, a maioria dos casos, quando a gente tá com aquela sedação, os enfermeiros, os médicos ficam fazendo pergunta pra gente, a gente mesmo inconsciente acaba respondendo. Perguntaram pra ela, Evelyn, quem são as pessoas que você mais ama? Ah, é o meu pai, a minha mãe. Ah, eu amo o Gabriel. As enfermeiras, que Gabriel? Do quarto aí do lado. E, gente, todo mundo sabe que hospital é uma fofoca, né? O hospital inteiro tava sabendo daquele momento. E aquilo chegou até mim, né? Aí eu fui no quarto dela, em coincidência a gente estava internado no mesmo dia. Bati na porta do quarto dela, ela abriu já toda vermelha. Eu falei, é verdade que você tá falando do corredor do hospital que me ama? Ela bateu a porta com tudo na minha cara. Então eu nem sabia que aquilo tinha acontecido, né? Depois, no dia 25, ela mandou uma mensagem, 4h30 da manhã, sonhei com você. Colocou 3 pontos. E eu acordei umas 11 horas, né? Aí eu falei, como foi esse sonho? Ela já respondeu logo em seguida, sonho que a gente estava namorando. Aí eu falei, meu, isso é uma deixa, né? Eu falei, esse sonho seu pode virar realidade, né? Então, a partir daquele momento, a gente começou a namorar, a gente esperou da meia-noite, a gente esperou todo mundo dormir e rolou nosso primeiro beijo no hospital. Então, foi um momento muito marcante, assim, para mim, e me ajudou muito ela também. Só que ali, quando a gente foi perdendo um, perdendo o outro, a Evelyn acabou entrando em depressão. Então, a Evelyn já não comia, já não bebia, ela tinha um neuroblastoma, né? No começo, a massa estava 3 e pouco, depois aumentou, foi quase para 10. Então, parecia que a Evelyn estava grávida. Os médicos desenganaram a Evelyn, né? Mas eu cheguei e eu falei, eu também estou desenganado. Só que a partir do momento, quando eu entrei no quarto dela, vi que ela estava tomando morfina, eu sabia que ela ia falecer. E o pior, ela não sabia. Então, a gente tinha que passar para ela que estava tudo bem. Tem um momento que eu nunca vou esquecer, foi meio que uma despedida nossa, que foi no dia 26, a gente estava completando 7 meses. Ela falou, nossa, eu tô achando muito estranho tudo isso. Eu falei, por quê? Os médicos tiraram minha quimioterapia, tiraram meus antibióticos, estou tomando morfina. Eu falei, é porque você vai começar um novo ciclo de quimioterapia, né? Ela falou, eu queria te mostrar um negócio. Eu falei, o quê? Ela pegou o celular e me mostrou. Eu falei, o que é isso? Ela falou, é o terno que você vai usar na minha festa de 15 anos no ano que vem. E aquilo foi uma facada no meu peito. Porque eu sabia que aquilo não ia chegar, né? Eu falei, sim, a gente vai chegar nisso. E depois eu fui encontrar ela no dia 13 de dezembro e ela já estava praticamente já morta já, né? Cadeira de roda, oxigênio, e ela não queria chegar perto de mim. E nisso eu perguntei para a mãe dela, por que ela não quer chegar perto de mim? Ela falou, Gabriela, ela descobriu que vai falecer. Ela ficou com medo de passar uma bactéria que fosse prejudicar o seu tratamento. E depois nunca mais eu encontrei a Evelyn, porque no dia 27 de dezembro daquele ano ela faleceu. E nem aquele último adeus eu pude dar, porque eu estava internado. Mas sempre quando tinha essas perdas, e a perda da minha namorada, eu falava que não era mais só pessoal. Eu tinha que vencer por mim, vencer pelos meus amigos e vencer pela minha namorada. Então, hoje eu, como falei, sou palestrante e hoje eu não só represento a minha história. Eu vou nas escolas, falo sobre diagnóstico precoce, sobre a minha história de vida. E falo a história dos meus amigos e a história da minha namorada, né? Então, quando chega na parte dela, todo mundo se emociona, todo mundo fica impactado, né? Mas eu falo para ele, gente, é muito bom viver.
né? E eu tive um choque de realidade, eu só pude ver quando eu tive um diagnóstico, minha vida poderia acabar, né? Então, o que eu aprendi nessa lição é que eu vivo cada dia como se fosse o último, né? E eu queria parabenizar todos os pacientes que estão aqui e dizer que a gente é mais que vencedores, a gente tem capacidade de poder vencer qualquer obstáculo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Gabriel. E realmente, assim, essa questão das perdas, né, que a enfermeira te disse, não se apega, não... Eu acho isso tão complicado, porque é tão bom viver, né? É tão bom a gente criar vínculo, a gente gostar das pessoas, a gente estar junto. E, claro, quando a gente está enfrentando uma doença difícil, a gente enxerga algumas coisas mais de perto, né? Assim, a finitude, a gente toma consciência de algumas coisas, mas a verdade é que ninguém tem garantia nunca, né? Assim, pode atravessar a rua e dar ruim ali, né? Então, e eu acho que essa noção de finitude que a gente é meio que obrigado a lidar por causa do diagnóstico, né? Que, de uma certa forma, todo mundo que recebe o diagnóstico de câncer passa por isso mesmo que acabe o tratamento e que fique sem câncer, a gente, em algum momento, se depara com essa possibilidade, né? E eu acho isso um grande privilégio, para ser bem sincera, assim, porque a maioria das pessoas só vai pensar nisso quando chega nos 80 anos e se dá conta que não... né? E aí, como a Ju falou, assim, não fiz a minha vida inteira. Eu estou esperando o próximo passo para ver a felicidade e não ver agora, assim. Então, claro, ninguém quer passar por isso, mas eu acho que essa consciência de que a gente está aqui hoje, que a gente tem que aproveitar o hoje, eu acho isso um baita de um privilégio, sabe? Eu fico muito grata de poder falar sobre isso e ter essa consciência para a minha própria vida, né? Doutora Priscila? Eu queria falar um pouco sobre essa história do Gabriel, sobre os relacionamentos que acontecem, né, dentro das internações e com os pacientes portadores de doença crônica. Eu estou ouvindo vocês todos conversando, né, sobre como os amigos, as famílias passam a lidar, né? As pessoas, em geral, têm muita dificuldade em lidar com o outro doente, né? Porque mobiliza coisas muito próprias suas, né? E aí tu ama tanto uma pessoa, teu amigo, teu familiar, e tu quer preservar essa pessoa tanto, né? De sofrer, que tu acaba, às vezes, não sabendo lidar como e não sabendo se escolher as melhores palavras, né? Às vezes eu vejo isso dentro da própria equipe, assim, de saúde, que não sabe bem que palavras usar, né, para não causar ainda mais sofrimento. Então, não vejo, às vezes, com maus olhos, às vezes é o melhor que a pessoa pôde falar naquele momento ali, né. Então, às vezes, não é por mal mesmo, a gente vê gente que está acostumada a trabalhar, que já é médico há bastante tempo, enfermeira há bastante tempo, e às vezes tem dificuldade de usar as palavras. Mas sobre essa história do Gabriel, como foi importante tu trazer isso, Gabriel, porque quase que 100% dos colegas que são pediatras, médicos, eles invalidam assim essa vida afetiva, emocional e sexual, né, dos pacientes que têm algum tipo de doença crônica. Como se adolescente que não tem doença é sexo, drogas e rock and roll, e adolescente que tem doença é remédio, casa e não tem namorado e não tem nada. E o que a gente vê é justamente o contrário, né? Então, adolescentes que têm doenças crônicas, eles se expõem mais, né, a riscos. Então, a gente está acostumado a trabalhar com eles, a gente precisa orientar mais essa ideia de que eles não fazem nada, são os coitadinhos porque são doentes, isso não é verdade. Os relacionamentos acontecem. Eu, quando estava na residência, já lá em 2008, teve um namoro num plantão meu,
uma paciente diabética e um outro paciente que tinha uma osteomielite. Eles fizeram assim, deram um perdido no técnico de enfermagem da noite, eram 2 técnicos, estavam no intervalo, uma lá que estava no quarto com essa que tinha diabetes, disse que estava com dor de cabeça para o técnico ir buscar um medicamento, aí ficou cuidando, quando ele foi na farmácia para buscar o medicamento, o guri saiu do quarto que ele estava, aí se escondeu não sei aonde, aí a guria chegou, tomou o medicamento, aí estava tudo bem, aí: "Não, vamos dormir, apaga a luz", e aí transaram dentro da enfermaria no hospital, né, ousado. 3 horas da manhã bateram na porta, assim, lá a gente fazia plantão, hospital geral, fazia plantão todo mundo junto, e aí te chamavam pelo nome da enfermaria que tu era, né, e começaram: "Neza, Neza, Neza", gritando assim, estava tudo calmo o plantão, né, saí correndo: "Meu Deus, o que aconteceu? Alguém morreu? Parou?", não sei o que mais, aí abri a porta da enfermaria, era uma coisa assim, lá dentro todo mundo, aí a Gi agora vai me perdoar, mas eu sou uma carioca frustrada, assim, quando eu morei lá eu era cariúcha, então eu imito cariocas, né, e aí começou a enfermeira assim: "Garota, gaúcha, você não tá sabendo? Já pegaram aqui esses 2 e estavam aqui transando no seu plantão, o que é que você vai fazer agora? Eu vou ligar pro diretor do hospital, porque é uma barbaridade esses adolescentes aqui fazendo isso daí". E aí, assim: "Como assim que eles estão fazendo assim, transando no plantão da gente? Essa gente doente, será que eles não sabem que eles são doente?". E eu assim: "Mas gente, acalma, bom agora assim, né, vamos resolver a situação toda". Aí, né, vamos fazer exame em todo mundo, tá-tá-tá, toda aquela coisa, nós estamos dentro do hospital, né, gestão de risco, assim, gerenciamento de danos. E aí foi muito legal, porque no outro dia o meu chefe é assim, você não me conhece, eu tenho 1,80 m, né, eu sou muito alta. E aí o chefe me chamava de baixinha. Eles: "Ô, baixinha, você vem lá de Porto Alegre, o que você fez aqui nesse hospital com essa gente aí transando, primeira vez, 30 anos cinesa aqui, não sei o quê". E eu: "Ah, não sei". Aí foi uma roda de conversa, assim, justamente de toda a equipe multidisciplinar pra gente, ver qual que eram as nossas impressões a respeito dos pacientes que estão internados com doença, né. E aí justamente isso tudo que vocês trazem, assim, que a doença não define a gente, foi motivo dessa conversa, né, e que como a gente tem que, oferecer esses espaços de convivência para além da doença dentro da internação, né. Então, como foi importante ter tido aquela experiência, até hoje, assim, quando eu vou lá, eu sou conhecida como a residente, aquela gaúcha, lembra? Que os pacientes transaram aqui no plantão dela? É essa aí! Assim, então, foi importante para mim, na minha formação, entender que a doença não limita e que apesar da doença, né, existe desejo, existe amor, e tem que existir, porque isso tudo, traz o vir a ser, né, a esperança de tu poder ultrapassar, porque tu vislumbrar alguma coisa para além da doença, mobiliza muito as pessoas no tratamento, né, assim, porque se tu acha que ali terminou, assim, se tu tem esperança, é óbvio que tu vai te relacionar, e tu vai viver intensamente cada momento, mesmo que, assim, tristemente a história do Gabriel, ele perdeu a namorada dele. Mas assim, valeu cada momento, para as histórias, pra experiência de vida, para ele o crescimento dele enquanto pessoa, né, pra dar apoio para a própria família. Imagina como não ficou feliz a família dessa moça, né, de saber que apesar da doença, ela ainda cativou um rapaz, eles tiveram um relacionamento, assim, todas essas questões que acontecem no entorno das pessoas doentes, das famílias, são coisas muito boas, assim, são, coisas muito benéficas, assim, para quem está, assim, experimentando esse processo, assim, de adoecimento, né, porque as pessoas são doentes, as famílias também ficam, de certa forma, doente, né, porque vêm seus filhos, né, seu marido, seus irmãos, então obrigada, Gabriel, por me lembrar dessa passagem da minha vida, essa mácula aí na minha residência, conhecida para sempre no NESA como a residente que os pacientes transaram no plantão.
Mas é isso aí, parabéns. Devia ter um troféu lá, isso sim, porque, né? Toda vez que eu chego assim, lembra aquela história? Essa aqui, ó, não cuida, o plantão ficou dormindo, os pacientes fizeram o que quiseram aqui. É que as pessoas esquecem que adolescente dá um jeito, né? Óbvio, Adolescente não tem todo mundo limite. dá Todo um mundo jeito. esquece que foi adolescente, esquece não só adolescente, né? Jovem ou qualquer idade aí a gente está suscetível a se relacionar. E eu acho muito importante falar sobre isso, né? Porque é bem isso, as pessoas esperam, e a gente mesmo, no meu primeiro tratamento, eu criei quase que um personagem em mim, que eu era a pessoa assexuada que estava com câncer, porque eu tinha perdido o cabelo, então logo porque eu tinha perdido o cabelo, eu também tinha perdido a libido, né, assim. E aí depois que eu fui conversando com outras amigas, que eu fui me dando conta assim, não, peraí, não é assim, né, eu tenho direito. Eu acho que o principal é a gente lembrar que a gente tem direito de ser feliz e que essa felicidade é a gente que define o que está inclusa nela, né, se é se relacionar com os amigos, se é transar, se é fazer tudo, se é ficar mais na sua, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência de buscar a felicidade na situação que a gente tem, né? Deixa eu só... Vou me abrir. Tá. Rita, lê, Rita. Eu quero ver a Rita lendo o que a Marina escreveu. Mas tu sabe que se tu começasse a ler, eu ia falar. Não, eu quero ler, né? Então tá. Então, voltando um pouquinho, né? Lá na Marina, lá atrás que você quer, né? Então tá, a Marina comenta, é foda, tu precisa estar forte para os outros, daí tu acaba não se permitindo estar vulnerável. Como agir, né? O Tiago falou, o que é bem complicado, né, Gi? Mas aí vem o Renan aí comentando mais... Tá, diz ele, e tem toda a questão de ter se permitido viver e experimentar as possibilidades que o hoje oferece, né? Obrigado por partilhar as experiências, diz para o Gabriel. E a Ju Krellin é uma fala para a própria Flávia, que imagina se a gente não tivesse se apegado lá em dezembro de 2013, né? E a Marina fala que adorou, pessoas doentes também transam, falam igual do velho, né? Velho também não transa. Meus filhos, eu achava que os meus filhos também achavam que a gente não transava, velho nunca transa, né? Mas é sempre assim. Aí o Renan vem e diz, e tem toda a questão de ter se permitido viver e experimentar as possibilidades que o hoje oferece. Obrigado por compartilhar, falou da Flavinha, e a Marina vem, exato. Tá uns picos de libido bizarros. Dá. Aí agora ela foi embora, acho que ela nem ouviu, né, a gente falar. Não, a Marina tá aí. Tá aí ainda, não foi? Tá aí, Ah, então tá. A Lê, eu acho que... Não, a Lê tá aí também. A Marina disse assim, eu vou me abrir aqui então. Não parei de transar por causa do tratamento, mas tenho parceiro fixo que facilitou. E tenho dicas de tipos de lubrificante, já que a quimio afeta a lubrificação. Aí a Maria Letícia escreveu, eu tinha vezes que não tinha vontade nenhuma de transar, mas tinha vezes que... Botou coitado do marido. O resumo é esse. E eu acho que isso é um ponto bem importante da gente trazer. Claro, seria muito legal poder falar isso com as equipes médicas também, né? Mas os pacientes, as pessoas que estão com câncer, trazerem essa questão para a pauta, se não for uma pauta com o oncologista ou, enfim, com o médico que está acompanhando. Porque é importante, por exemplo, não é todo, dependendo do tipo de câncer que tu tem, não é todo lubrificante que tu pode usar, né? Então, precisa ter essa conversa. E se o médico, a médica nunca trouxe a conversa, bom, então tu vai ter que trazer essa conversa, né? Para poder fazer parte da tua vida. E não deixar de falar sobre isso porque ninguém trouxe o assunto, então vamos deixar quieto, né? Eu acho que isso é importante, assim, se é importante para ti manter a tua vida sexual, acho que é muito importante que isso seja uma pauta e uma decisão dentro do tratamento também, né? O Tiago está com a mão levantada, Tiago. Priscila, ficou marcada mesmo por essa história, hein?
Mas é assim, muito interessante o quanto cada fala vai nos fazendo revisitar momentos que cada um vai passando dentro do seu tratamento, dentro do seu diagnóstico. E quando a Bianca fala dessa questão de se isolar, de não sair, é importante também a gente trazer à tona que faz parte de um mecanismo de defesa, que é o isolamento. Então, muitas vezes a gente evita sair para evitar o contato com pessoas que vão fazer perguntas desnecessárias, comentários sem fundamento, como a Marina falou. Então, às vezes a pessoa vira para você e pergunta: nossa, como que você tá? Parece que você tá bem, mas com aquele olhar esperando que você fale: não, eu tô péssima, eu tô mal, eu tô fazendo tratamento, eu tô no fim da vida. A gente sente às vezes isso, e isso é muito desconfortável. Então, assim como o luto, ele tem etapas, eu acredito que o processo do paciente oncológico, no tratamento, na descoberta do diagnóstico, ele passa por fases, e a gente precisa viver cada fase e respeitar cada fase. Como a gente estava conversando nos comentários, é acolher as nossas vulnerabilidades. A gente não vai ser forte o tempo todo. A gente não quer ser rotulado como um super-herói, como guerreiros. Nada contra, hein, Gabriel? Mas a gente não quer ter essa visão que a gente é um super-herói, que a gente é forte o tempo todo. A gente é um ser humano, passando por um momento de dificuldade, e a gente precisa respeitar todas essas etapas. Às vezes a gente vai estar bem, às vezes a gente vai estar mal, e está tudo bem. É importante. Pode falar, doutora. Eu queria só fazer uma colocação sobre os adolescentes. Os adolescentes, eles acabam abordando, e adulto jovem, né, acabam abordando muito essa parte de relação sexual, e eles ficam muito preocupados com infecções. E eles acabam questionando: eu posso fazer? Eu não vou ter um risco? Eu não vou, claro, né? A gente sempre orienta a usar proteção, mas não existe uma contraindicação, né? E é claro, eu sempre tento dar abertura total para eles. Eu já pergunto se namorados, está saindo, o que está fazendo, e eu noto que eles têm muita preocupação em se contaminar, em correr algum risco. E eu queria só contar um caso interessante. Tive um paciente que uma vez, fazendo quimioterapia, me perguntou se podia fumar maconha. Aí eu assim, olha só, não existe nenhum estudo que relacione o uso de maconha junto com quimioterapia. Eu não tenho nem o que te falar. Se pode, se não pode, né? Então, às vezes a gente se pega com isso com adolescente e faz o quê daí, né? Aí acaba orientando, né? Bom, botar piercing, eles querem muito colocar piercing durante o tratamento, e às vezes a gente tem que cortar, às vezes, agora já pode, entrando na manutenção da leucemia, já dá para liberar um pouquinho mais, mas é um trabalho interessante. Às vezes a gente tem que abordar coisas que a gente não tá, nós da pediatria não tá tão acostumado, né? Tatuagem também, né? O meu Tatuagem. sonho de careca era fazer uma tatuagem na lateral da cabeça. Só que daí até eu ter imunidade suficiente para fazer uma tatuagem, eu já estava cabeluda. Então, aí o meu médico falou: ué, tu não ia fazer a tatuagem? Eu falei: deixa assim. Agora deixa o cabelo crescer. E eu queria só fazer uma outra colocação, Flávia, que tu falou muito. Eu vejo nitidamente, tá? O paciente que tá com uma cabeça boa, ele enfrenta muito melhor o tratamento. Isso é nítido na recuperação pós-quimioterapia. Aquele paciente que está enfrentando e está encarando, ele recupera mais rápido, ele consegue se alimentar melhor, então tudo vai bem. E hoje já tem tanto estudo em cima disso que a medicina integrativa ela entrou voltado muito para o paciente oncológico, né? E o paciente oncológico, nessa faixa etária da adolescência, adulto jovem, é o que mais precisa dessa medicina integrativa, né? Para deixar a cabeça boa e enfrentar o tratamento. Exato. E buscar essa ajuda, né, doutora? Porque a gente sabe que não existe mágica, assim, de dizer, não fica triste. Daí a pessoa, tá, agora pronto, agora passou, agora eu tô feliz. Não, a gente precisa de uma ajuda e ter em mente isso, assim, eu preciso melhorar minha parte psicológica, eu preciso fazer terapia, se precisar tomar remédio, vai tomar remédio, né? Fazer um acompanhamento para ajudar o corpo e principalmente para poder ser feliz durante o tratamento, né? Porque eu acho que esse processo, poxa, bem ou mal, eu fiquei 2011, 2013 e 2014 em tratamento. 3 anos da minha vida, né, que eu consegui de alguma forma ser feliz ali no meio. É claro que tem os dias que tu tá triste,
tem dias que tu tá feliz, como a Ju falou, tem dias que é no mesmo dia, né? Acorda triste, vai dormir feliz, aí acorda feliz, vai dormir triste, assim vai. Mas é muito importante a gente lembrar que a gente tem esse direito, né? Que a gente tem o direito de ser feliz e que a gente tem que buscar isso, assim. E eu acho que essas conversas com a equipe médica são muito importantes para a gente pensar o que é importante para a gente e a partir dessa reflexão a gente poder trazer os assuntos, né? A Marina, por exemplo, falou sobre sexo com o onco, que é uma coisa que eu não falei. No segundo tratamento talvez eu tenha falado, mas no primeiro fingi que não é para mim, deixa assim, porque eu tinha esse preconceito, né? Assim, imagina, eu tô com câncer, como é que eu vou pensar em namorar alguém? Não posso, né? E eu acho que é importante a gente se permitir. E, bom, o pessoal já está trocando dicas de tatuagem ali. A Marina... Aqui, Flávia, a Lisiane comentou que a doutora Priscila, que é a boazinha do plantão, né, ela é sensacional e por conta dela estou acompanhando vocês. Excelente aprendizado em todos os sentidos. Muito legal. Que legal, gente. Bom, a gente está no nosso horário já do nosso término, né, para também não ficar muito tarde para vocês. Mas eu queria deixar aqui que a gente está montando um trabalho no Camaleão. Na verdade, tudo surgiu porque eu estava conversando com a Marina. A Marina é minha amiga desde 2013, a gente se conheceu, a gente era as duas da URGS, mas a gente se conheceu por causa do linfoma, né? Eu fiquei doente um pouquinho antes da Marina e a gente acabou trocando figurinha. E aí, esse ano, a Marina, um dia a gente estava conversando e ela me perguntou o que o Camaleão fazia para jovens com câncer. E eu falei, a gente faz tudo, a gente tem... Todas as atividades são abertas, né? Só querer participar. E daí eu fui refletir e comecei a me dar conta que a gente precisa... às vezes a gente precisa chamar o público, pegar na mão, né? Assim, dizer, a gente está junto. Porque talvez não tenha esse reconhecimento ainda dos jovens. A gente fez uma pesquisa e realmente a gente tem poucas pessoas com menos de 30, 35 anos, né? Então... A gente está montando um trabalho, a gente tem um grupo já de trabalho, a Marina, o Renan, a Gi, a Ju estão aqui, a Lê também está com a gente nesse trabalho. Quem quiser participar pode entrar em contato comigo também, a gente está fazendo esse grupo jovens, uns não tão jovens, tipo eu, a Ju, a Marina mais ou menos, né, Marina? Marina um pouquinho mais jovem, mas que tiveram o diagnóstico antes dos 30, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, a nossa ideia é começar um grupo terapêutico para pacientes com menos de 30 anos. Então, também a gente já tem 5 grupos de pacientes no Camaleão, a gente quer ter mais um focado nesse público. A gente tem a ideia de campanha, a ideia de evento, ideia é o que não falta. E eu acho que é importante a gente começar a divulgar. Então, nas próximas semanas, a gente vai lançar um questionário, um formulário que as pessoas podem preencher contando suas histórias, contando o que incomodou, o que fez falta, né? Como é que foi o diagnóstico, se foi um diagnóstico precoce, se foi mais difícil receber o diagnóstico, para a gente entender melhor esse cenário do adolescente jovem com câncer. Até a Marina foi numa feira lá nos Estados Unidos, do Stupid Cancer, que é uma organização que tem lá, e eles falam muito dos AYAs, né, dos Adolescents and Young Adults, né? Então, que seria o AJA, né, o adolescente jovem adulto. E a gente quer muito trabalhar com esse público também, assim, porque a gente vê que faz falta, né? Às vezes, o próprio pessoal do Instituto do Câncer Infantil, a gente já conversou algumas vezes, que para os adolescentes é um público diferente da criança, né, que está com câncer. Então, a gente poder trazer esse contexto mais a fundo, e aí a gente vai compartilhar nas redes sociais, se vocês puderem ajudar a divulgar também, porque bem ou mal todo mundo aqui tem envolvimento com essa causa, né? E deixa eu só ler aqui, a Bianca escreveu. Estou aqui pela Laís, que foi minha enfermeira e me ajudou muito. A Priscila escreveu, me chamem. E a Bianca escreveu, minhas primeiras mensagens não foram para todos. Olha só, era eu que estava lendo, Bianca. Eu sou péssima no chat. Tive linfoma e 1 ano de sintomas porque é difícil em jovens.
Eu acho que é isso. Bianca, se quiser nos chamar, se quiser me procurar e a gente conversar, enfim, acho que vai ser bem importante. Acho que o principal é a gente saber que a gente não está sozinho, né? E cada vez mais junto, independente da distância, né, Gi? Mesmo que a gente não esteja fisicamente perto, a gente tem que estar junto, tem que estar do lado de dentro, né? Tem que estar unido. Então, gostaria de agradecer a vocês pela presença. Obrigada para as doutoras Priscila, doutora Virgínia, para a Gi, para o Gabriel, para todos os nossos convidados e que nos assistiram hoje. A gente vai deixar essa live gravada, então depois, provavelmente amanhã já está no nosso YouTube. Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém que não conseguiu assistir. E fiquem de olho nas nossas redes, porque a gente vai começar esse trabalho com os jovens e acho que vai ser um trabalho bem bonito e bem importante. Obrigada, gente. Boa noite. Bom, muito obrigada pelo convite. Adorei. Até a próxima. Até mais. Tchau, Tchau. gente. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Pessoal, foi um prazer, viu? Até a próxima. Obrigada, Gabriel. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar com vocês.